Se queres ver os melhores resultados possíveis numa fase de ganho de músculo, tens de controlar a alimentação. Não podes ajavardar e esperar que tudo aquilo que tu comes se transforme magicamente em músculo. Isso não vai acontecer. Mas estás com sorte, porque neste vídeo eu vou-te dar um guia passo a passo para determinar as calorias e macros ideais para ver os melhores resultados possíveis. Por isso, fica aí desse lado. Neste vídeo vamos falar sobre alimentação para maximizar o ganho de massa muscular. Em primeiro lugar, vais aprender a estimar as tuas calorias de manutenção, que são o número de calorias que tens que ingerir por dia para, ao longo do tempo, o teu peso se manter estável. Depois, é encontrar o excedente calórico ideal para ti e a traduzir isso para calorias. A definir as quantidades exatas de cada macro e também a estruturar as refeições ao longo de um dia. Para fechar, vamos juntar tudo num exemplo para ver como é que a coisa funciona na prática. Ora bem, para começar, tu das duas uma, ou és um control freak mais ou menos como eu e sabes as calorias e macros que tens ingerido por dia e também tens as informações relativas às médias do teu peso corporal nas últimas 2 semanas, ou então não costumas controlar estas coisas e por isso não sabes nada disto. Seja qual for o grupo em que te inseres, eu tenho um caminho para ti. Se tens estas informações, então vais conseguir determinar as tuas calorias de manutenção com bastante precisão. Para tal, vais precisar de saber as calorias que ingeriste por dia, em média, nas últimas 2 semanas, e também as informações relativas à variação do teu peso corporal de uma semana para a outra, que vai ser calculada através das diferenças entre uma média semanal e outra. A título de exemplo, vamos supor que ingeriste em média 2.650 calorias por dia e que de uma semana para a outra ganhaste 150 gramas. Existe uma regra que diz que por cada 3.500 calorias que nós estamos em excedente calórico, ganhamos à volta de meio quilo de massa. Esta regra não é perfeita, mas serve aqui o nosso propósito. Isto significa que se tivesses ganho, por exemplo, 500 gramas de uma semana para a outra, terias estado num excedente calórico diário de 500 calorias. Como no exemplo anterior, ganhaste apenas 150 gramas de uma semana para a outra, então tiveste num excedente calórico diário de 150 calorias. Como as calorias que tu ingeriste em média por dia foram de 2.650, então subtraindo estas 150 calorias do excedente calórico em que estiveste, dá-nos um total de 2.500 calorias, que são as tuas calorias de manutenção. Agora, se fazes parte do segundo grupo e não tens estas informações, das duas uma. Podes fazer aquilo que eu descrevi e, a partir daí, descobrir as tuas calorias de manutenção com um bom grau de precisão. Ou então podes utilizar uma equação para estimar as tuas calorias de manutenção e seguir daí. Este método vai ser bem mais rápido, mas menos preciso e funciona da seguinte maneira. Em primeiro lugar, vais pegar no teu peso em quilogramas e vais multiplicar por 22. Depois vais pegar neste resultado e multiplicá-lo por um valor de atividade física, tendo em conta o quão ativo tu és. Ao escolheres o patamar em que te inseres, tenha em mente que grande parte das pessoas tende a sobreestimar o seu nível de atividade física. Por isso, pelo sim pelo não, escolhe sempre o valor mais baixo do range escolhido. E pronto, o resultado final destas multiplicações vai ser a tua estimativa de calorias de manutenção. Se por exemplo pesas 70 kg e achas que és pouco ativo, então uma estimativa para as tuas calorias de manutenção seria de 2.310. Mais uma vez, atenção que este método é bem menos preciso que o anterior. Agora que já temos todos uma estimativa das calorias de manutenção, vamos calcular o excedente calórico ideal. Nós queremos que ele seja suficientemente grande para nos fazer ganhar músculo à máxima velocidade possível, sem levar a um ganho de gordura exagerado. E, para o determinar, vamos olhar para o ritmo de ganho de peso ao longo do tempo. Tendo em conta a tua experiência de treino e potencial para ganhar músculo, deves ganhar peso a uma velocidade de 0,5 a 2% do peso corporal por mês. Quanto mais novato és, menos experiência e músculo tens, por isso o teu potencial para ganhar músculo vai ser à partida maior. Por essa razão, podes ir mais depressa. Por outro lado, quanto mais avançado fores, mais músculo vais ter, menor vai ser o teu potencial para ganhar ainda mais músculo, por isso vais ter de ir mais devagar. Uma nota importante aqui. Este potencial para ganhar músculo também vai depender da tua genética. Há malta que ganha músculo com relativa facilidade e, por isso, pode ir mais depressa do que aquela que seria a velocidade ideal para elas. Outras que escolheram mal os pais e têm muita dificuldade em ganhar massa. Por essa razão, deves ver estes valores apenas como ponto de partida. Experimenta começar com um destes ritmos, aquele que no papel for o ideal para ti, e depois vê o que acontece. Se estás a ficar maior, mais pesado e aparentemente estás tão definido quanto estavas no início, então podes ir um bocado mais depressa. Por outro lado, se começas a determinada velocidade e rapidamente perdes algumas linhas e ganhas alguma gordura a mais, então pensa em ir um bocado mais devagar. Pegando nos 2 números que eu dei há bocado como exemplo, se tens 70 kg e as tuas calorias de manutenção são de 2.500 e por exemplo és iniciante,
então podes apontar para um ganho de peso de 1,5% do peso corporal por mês. Ou seja, ganhar à volta de 1 kg por mês, que vai equivaler a 250 gramas por semana, aproximadamente. Traduzindo isto para calorias e pegando na tal regra das 3.500 calorias de excedente para meio quilo de massa ganha, se tu queres ganhar peso a uma velocidade de 250 gramas por semana, então terias de te colocar num excedente calórico diário de 250 calorias. Como as tuas calorias de manutenção são de 2.500, então 2.750 são as calorias que tu terias de ingerir por dia para ganhar peso a este ritmo. Agora que temos as calorias, vamos aos macronutrientes e vamos começar, obviamente, pelos hidratos. Estou a brincar, é pela prota. A literatura mais recente parece indicar que ingerir no mínimo 1,6 gramas de proteína por quilo de peso por dia é o suficiente para maximizar o ganho de massa muscular quando estamos num estado de excedente calórico. E eu aqui costumo utilizar este valor como o mínimo absoluto. Depois temos as gorduras. Aqui, tal como numa fase de dieta, continua a ser importante que ingiras no mínimo 0,5 gramas por quilo de peso por dia. Para uma pessoa de 70 kg, isto vai equivaler a 35 gramas por dia. Como diretriz inicial, tende a aconselhar no mínimo 20% das calorias totais diárias a vir de gordura. E isto vai garantir com muita facilidade esse mínimo. Por último, quanto aos hidratos, vai ser o suficiente para atingir o teu alvo de calorias diário. E agora estás-me a perguntar, e o que é melhor? Hidratos altos, gordura baixa ou o contrário? E a resposta aqui é, isso é muito pouco relevante. Não há um rácio de hidratos de gordura que seja melhor que outros, sem considerarmos a pessoa a quem isso é aplicado. Usa o rácio que se adequar melhor aos teus padrões e gostos alimentares e também aquele em que te sentes melhor em termos de energia e digestão. Pessoalmente gosto de hidratos mais altos e a gordura relativamente baixa a moderada, mas tu podes ser o contrário. Aqui também podes jogar com a saciedade. Se, por exemplo, estás com dificuldade em ingerir as calorias necessárias para ganhares peso à velocidade desejada, então podes optar por aumentar a quantidade de gordura que ingeres, porque são alimentos mais calóricos e também mais fáceis de ingerir em grandes quantidades. Por último, e antes de juntarmos tudo no exemplo prático, vamos falar sobre estrutura de refeições. Em primeiro lugar, quanto ao número de refeições, eu aconselho entre 4 a 6, tendo em conta os teus horários e preferências. E tentas passá-las entre 2,5 até 4, 5 horas. Quanto aos macros, pensa em dividir a proteína de forma equitativa por todas as refeições do dia, tendo pelo menos 0,4 gramas por quilo de peso em cada uma delas. Quanto às gorduras e hidratos, o timing é muito menos importante, mas aqui podes pensar em fazer as refeições pré e pós-treino com maior conteúdo de hidratos de carbono e ter as refeições com maior conteúdo de gordura mais afastadas do treino. Atenção que isto não é regra, são apenas boas práticas para potencialmente ajudar a maximizar o rendimento no treino e também a acelerar o início do processo de recuperação muscular. Vamos agora juntar tudo no exemplo prático. Antes de começarmos, tens de saber que cada grama de gordura oferece 9 kcal e cada grama de hidratos ou proteína oferece 4 kcal. Ok? Vamos a isso. Mais uma vez, vamos utilizar os dados anteriores, ou seja, alguém com 70 kg e a ingerir 2.750 calorias por dia. Vamos começar por determinar a proteína. Vamos apontar para 2 gramas por quilo de peso, ou seja, 140 gramas de proteína por dia. E este número é mais o mínimo do que propriamente um alvo, porque a ingestão de grandes quantidades de proteína por dia parece ser completamente segura. Depois, as gorduras. Já sabemos que o mínimo absoluto são de 35 gramas para esta pessoa e que a diretriz inicial são de no mínimo 20% das calorias diárias. Por isso, vamos utilizar aqui 25% das calorias totais diárias a vir de gorduras, que nos dá mais ou menos 76 gramas de gordura por dia. Por último, para determinarmos os hidratos, basta vermos quantas calorias temos de sobra. Fazendo as contas, temos 1506 calorias de sobra. Dividindo isto por 4, vai nos dar à volta de 376 gramas de hidratos por dia. Ou seja, macros finais temos no mínimo 140 gramas de proteína, 76 gramas de gordura e 376 gramas de hidratos. Se por acaso consumirmos mais do que 140 gramas de proteína no dia, então vamos ter de baixar a quantidade de gorduras e ou hidratos para não consumirmos calorias a mais. Vamos agora supor que ele faz 5 refeições no dia e a segunda e a terceira são o pré e pós-treino, respectivamente. Uma boa opção seria o seguinte: primeira refeição entre as 9h30 e as 10, 30 gramas de proteína, hidratos baixos, gordura moderada. A segunda refeição entre a 1 e a 1h30, que seria o pré-treino, com 35 gramas de proteína, hidratos altos e gordura baixa. Terceira refeição entre as 4h30 e as 5, que seria o pós-treino, mais uma vez 35 gramas de proteína, hidratos altos e gorduras baixas. Quarta refeição entre as 7h30 e as 8, com 30 gramas de proteína, hidratos moderados e gordura também moderada. E por último, a quinta refeição entre as 23 e as 23h30, com 35 gramas de proteína,
hidratos baixos a moderados e gordura moderada. Neste exemplo, acabamos com um total de proteína diária de 165 gramas, ou seja, 25 gramas acima das 140. Isto significa que teríamos que tirar 100 calorias de gorduras ou hidratos para não ultrapassarmos as calorias desejadas. De notar que os fatores mais importantes para teres sucesso numa fase de ganho de massa muscular são, de longe, estar no tal ligeiro excedente calórico para haver uma abundância de energia e também ingerires uma quantidade suficiente de proteína por dia. Tudo o resto, apesar de também ter influência, vai acabar por ser muito menos importante. Mas, antes disto tudo, o mais importante é mesmo o treino. Tens de te certificar que o treino está a ser estimulante o suficiente para desencadear o ganho de massa muscular. Para isso, podes começar por ver este vídeo aqui, onde eu identifico 5 dos principais erros que a malta comete, em específico no treino de quadríceps.